Olá, queridos. Começamos mais um Em Paralelo com a Torá. Shavua Tov, Parashá Ki Tissá. Ki Tissá, se pegarmos a tradução genuína, podemos encontrar e se ergueu, e se levantou, e se erguerá. E essa expressão erguer, levantar, pode ter vários desdobramentos, várias interpretações. Podemos considerar que na Parashá Ki Tissá repete sobre a ida de Moisés ao Monte Sinai, o recebimento das 2 tábuas da lei, dos 10 mandamentos, das 10 conexões, dos ensinamentos ocultos do Criador, intuitivamente sendo transmitido para a mente de Moshe Rabbeinu, como a Kabbalah fala para a gente nas suas inúmeras formas de interpretação. Temos a presença marcante da importância de que Moisés desce e depois ergue as tábuas para o povo. Podemos ter a interpretação também de que Tissá é levantar as tábuas acima da cabeça do povo, mostrando que os ensinamentos do Criador devem estar acima, não das pessoas, mas acima de qualquer pensamento, qualquer interpretação. E Kitissá fala muito sobre a questão do arrependimento, do pecado, porque Moshe desceu e encontrou o povo com o bezerro de ouro e quebra as tábuas da lei, e por isso o Criador pede que ele transfira o seu acampamento para ao lado, um pouco mais distante do povo, separado, como se fossem uma circunferência grande do povo e uma circunferência pequena onde ele ficaria, e ali a conexão dele seria restabelecida, e ele implora ao Criador pelo perdão do povo, assim como o seu perdão de ter quebrado as tábuas diante de ter visualizado algo que ia de encontro já ao primeiro mandamento, que é a não adoração a outros deuses, a outras crenças que não fossem um único Criador e absoluto. Em Kitissá, Moisés volta ao monte para receber pela segunda vez, e Kitissá fala muito sobre o quanto nós temos que pagar pelos nossos erros, pelos nossos pecados, e nós cometemos todos os dias, às vezes, indelicadezas. E trazendo em paralelo para a nossa vida, não especificamente no momento de hoje que o mundo está vivendo, que o Brasil está vivendo, que Israel está vivendo, que todos nós possamos estar passando em questões particulares, de familiares, de amigos, mas é o peso e a forma de agir com que o povo teve que lidar com o fato de ter quebrado as tábuas, o afastamento de Moisés, uma nova ida ao monte, a busca, o implorar de Moisés pelo perdão do povo de ter feito o bezerro. E se a gente fizer uma análise muito simples disso, o povo estava afastado há 40 dias de Moisés, que era o guia, era aquela pessoa que conduzia, que trazia as respostas, que fazia com que as dúvidas fossem saneadas, os desejos fossem esclarecidos, os anseios, os medos. E aí é desvirtuado o pensamento para construir algo que vai de encontro ao mandamento, mas um mandamento que ainda não era conhecido. Então, mais uma vez, a gente se remota à ignorância. E o mundo, a nossa atualidade hoje, tem sido muito ignorante.
falta cultura, falta formação, falta educação, falta ensinamento. E caminhar em paralelo com a Torá é preencher um pouco dessa ignorância, no sentido de desconhecer as coisas, para que possamos aprender a entender, a conhecer, assim como muitas pessoas precisam aprender a conhecer a história do povo judeu, a conhecer a história do Estado de Israel, a luta incessante que a colônia, que a nação, que o país, que a presença dos judeus representa pelo mundo desde a sua existência, desde a saída do Egito, essa busca incansável por ter o seu lugar, essa libertação, o respeito. Conhecemos inúmeras histórias de judeus, muitos eruditos, que deixaram grandes legados médicos na parte da tecnologia, na parte dos ensinamentos. E o mundo precisa conhecer o que de fato é a essência de levar uma vida como um judeu, antes de fazer julgamentos, e também tentar separar um pouco essa questão do judeu e do israelense. Ser judeu é professar a fé judaica, é professar a fé mosaica. Mosaica vindo de Moisés. Ser israelense é nascer no Estado de Israel, como ser brasileiro é nascer no Estado do Brasil, na nação brasileira. Mas é claro que estamos falando de um país que tem 75% de judeus, que fala hebraico, que tem como religião dominante, língua dominante, aquela que é praticada pelos judeus. Então, naturalmente, existe uma confusão. Mas não podemos deixar que essa ignorância traga um comparativo de responsabilizar ou culpar por A ou B ou C, ou por qualquer ação, ou pior ainda, por omissão. Mas devemos respeitar o direito do livre-arbítrio, do respeito e da vontade de cada um de ser o que quer, onde quer e como quer. E também precisamos entender a importância que um Estado, enquanto uma nação, precisa fazer para se manter existente, para que ela não suma, para que ela não seja dizimada. Sem entrar em questões políticas, voltamos para lembrar do fato do perdão que Moisés pede ao povo pela ignorância do povo, e Kitissá traz isso para a gente. Kitissá entrega para a gente um ensinamento de nos levantarmos e nos erguermos diante de algo que possamos ter feito de errado, uma culpa, um pecado. E esse pecado, assim como o Rebbe, os cabalistas e os sábios, ele tem 4 formas de visualizar, como uma mesa redonda. Uma mesa redonda constituída de quatro linhas de análise: a sabedoria, a profecia, a Torá e o Criador. Se nós colocarmos isso em pauta, podemos dizer que a sabedoria olha o pecado como algo prejudicial. É um ato prejudicial. O pecado da ignorância, talvez, o maior deles, e é o prejuízo da ignorância em detrimento da sabedoria, que é o conhecimento, para que possamos agir da melhor forma. A profecia, traremos aquela visão mais fatalista. Qual é a profecia do pecador? A morte. Ou seja, não há a remissão, a redenção. A Torá, e precisamos caminhar em paralelo com a Torá, mas precisamos, acima de tudo, caminhar com o Criador. A visão da Torá sobre o pecado é a tolice. O pecado é cometido pelos tolos, principalmente o da ignorância. Porque se você tem acesso a aprender alguma coisa,
e não o faz? Se você tem um tempo livre para ler, para estudar, para buscar a verdade sobre algo que chega para você. Ah, chegou uma informação, uma mensagem, um vídeo, um texto, eu vou compartilhar porque eu achei interessante. Primeiro eu preciso ver a fonte, a verdade. É de fato original? O que está sendo dito procede? Caminhar sobre o pecado da ignorância, em especial, repassar a ignorância adiante e formar opiniões equivocadas, certamente, como diz a Torá, é uma tolice. Mas nessa mesa redonda existe uma quarta visão, a maior de todas. Qual seria, na nossa interpretação, diante do que estudamos, a visão do Criador sobre o pecado? E a palavra é oportunidade. Primeiro, precisamos lembrar que o Criador é uma fonte inédita, imensurável, infinita, de desejo de compartilhar, de dar, de se erguer diante de cada dificuldade como uma proteção à nossa frente, de nos fazer levantar e nos erguermos diante da adversidade. Para cada erro, para cada pecado, seguramente nós temos a oportunidade de aprender, a oportunidade de enxergar, primeiramente, o erro, o nosso erro, o pecado cometido. Qual foi a nossa falha? Vamos para o segundo nível, reconhecido que falhamos, tentar entender o porquê falhamos. E se foi por ignorância, para não falhar mais, precisamos buscar o quê? Conhecimento. E só assim, o pecado, ao invés da condenação mortal, da simples interpretação de tolice, ou do julgamento absurdo de um ato prejudicial que não é mais passível de ser corrigido, está a visão do Criador, de que precisamos entender que para cada falha que cometemos, temos uma oportunidade. Todo dia, quando nós acordamos, nós temos uma oportunidade de viver mais um dia no processo de correção e melhoria pelo qual viemos nesse mundo. E essa é a oportunidade de redimir o erro de antes, de ontem. Por isso os cabalistas dizem que você pode ter a discussão que você tiver, mas não deve dormir chateado com ninguém, porque seria uma tolice, se algo acontecer, você deixar aquilo pendente. Reconhecer o erro, se desculpar, buscar a correção, não errar de novo, ao menos no mesmo erro, é seguramente um caminho de aprendizado que todos nós precisamos observar. Nos erguer perante a dificuldade talvez seja um grande desafio, mas nós temos uma excelente ferramenta que é sair da ignorância, buscar o conhecimento e buscar o conhecimento do jeito certo, na fonte certa. Do jeito certo, para nós judeus, ou para qualquer um, é na fonte certa, e a fonte certa, seguramente, são as palavras do Criador através do estudo da Torá. Por isso, esse canal, esse nosso momento semanal, fazer a mitzvah de colocar o tefilim, é nos conectar com o poder da força de nos erguermos cada dia através de estarmos num processo de elo, amarrado com o Criador, que a sabedoria dele venha, que o nosso coração pulse da forma serena, para que os nossos passos sejam oficialmente guiados e dirimidos, assim como os nossos pensamentos, em paralelo com a Torá. Shavuot Tov, tenham uma excelente semana, cuidem-se,
Procurem compartilhar essa mensagem em busca principalmente de ajudar com que o pecado da ignorância seja redimido através do nosso conhecimento. E lembrem-se, não fazer nada também é errar. Se omitir diante da possibilidade de ajudar alguém também é errar. Compartilhar o conhecimento é caminhar em paralelo com a Torá.